E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre a constituição da matéria. Então, vamos lá? Então, turma, inicialmente a gente precisa estar recordando 4 modelos atômicos. O modelo de Dalton, o modelo de Thomson, Rutherford e Bohr. Então, vamos lá. Modelo de Dalton. O que dizia o modelo de Dalton? Dalton, pessoal, ele propôs que o átomo ele era esférico, maciço e indivisível. O átomo, então, seria semelhante a uma bola de bilhar. Aí, passado um certo tempo, turma, veio Thomson. Thomson, ele discordava de Dalton. Ele propôs que o átomo ele era formado de uma massa esférica, que seria positiva, e incrustada nessa esfera estavam ali cargas negativas, ok? Aí depois veio o Rutherford. Rutherford ele propôs que o átomo apresentava um núcleo que era positivo, porém os elétrons eles orbitavam esse núcleo, tá certo? Então havia ali um espaço vazio entre o núcleo e os elétrons. Aí depois veio Bohr, que Bohr disse que no átomo, pessoal, os elétrons estavam organizados em certos níveis de energia. Por exemplo, essa camada aqui, ó, esse nível, tinha uma certa energia. Esse outro nível tinha outro valor de energia e esse outro nível tinha outro valor de energia, certo? Então, ele dizia que quanto maior a distância do núcleo, maior seria a energia, ok? Bohr ainda propôs, turma, que o elétron ele podia saltar de camadas, ou seja, o elétron ele podia estar saltando de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Quando isso iria acontecer? Isso iria acontecer, turma, quando o elétron recebesse energia, recebesse fótons. Quando o elétron recebesse fótons, ele saltava da camada mais interna para a camada mais externa. Aí, quando o elétron estava nessa camada mais externa, pessoal, ele ficava por pouquíssimo tempo, porque esse estado era instável. Então, o elétron ele retornava para a sua camada de origem, liberando a energia que recebeu, tá certo? Agora explicando o experimento de Thomson. Como Thomson evidenciou que haviam cargas negativas no átomo? Simples, turma. Thomson fez o experimento onde ele colocou num tubo um gás que era rarefeito, ou seja, um gás que tinha baixas concentrações. Esse gás ele era submetido a uma tensão, certo? Então, ó, num polo havia o cátodo, que era o polo negativo, e em outro ponto do tubo havia o ânodo, que era o polo positivo. Quando era submetido a uma alta tensão, a uma descarga elétrica, ele observava que havia a formação de um raio catódico. O que era esse raio catódico? Era um raio, pessoal, luminoso que era composto por cargas negativas. Então, Bohr ele evidenciou que havia ali no gás cargas negativas. Então, através do experimento de Thomson, ele evidenciou a existência dos elétrons. Aí depois vem o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford ele serviu para evidenciar que o núcleo ele era muito pequeno e positivo e também denso. O que Rutherford fez? Rutherford ele bombardeou uma placa de ouro com partículas alfa. O que são essas partículas alfa? São partículas com cargas positivas, certo? Ele observou que a maioria das partículas alfa atravessavam a placa de ouro e uma pequena parte sofria desvio e muito poucas recuavam, eram refletidas. Então, a partir desse experimento, Rutherford ele concluiu que o núcleo ele era positivo e muito pequeno, ok? Agora recordando, turma, como que a gente identifica prótons, nêutrons, massa atômica e elétrons numa representação química. Por exemplo, vocês vão ver aí, pessoal, nos exercícios, a representação da seguinte maneira, onde vamos ter aqui X sendo o símbolo químico de um elemento qualquer, certo? Em cima de X, pessoal, no canto superior de esquerdo, vai ter ali o número de massa desse elemento. E no canto inferior, na verdade, no canto inferior esquerdo, vai ter ali a representação do número atômico, certo? O número atômico, turma, é igual ao número de prótons.
Então, o número atômico ele vai sempre indicar quantos prótons tem no elemento, certo? Então, a partir disso, a gente já consegue estabelecer algumas relações, certo? O número de massa de um elemento ele vai ser sempre igual à soma do número atômico mais o número de nêutrons do elemento, ok? Então, se o número atômico ele é igual ao número de prótons, a gente pode estar escrevendo assim também, ó. A massa atômica ela vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E outra coisa importante, turma, observe que não tem nenhum valor aqui. Então, isso indica o quê? Isso indica que esse átomo ele é neutro. Se existisse algum valor aqui, ó, positivo ou negativo, isso indicaria que o átomo está carregado ou positivamente ou negativamente. Aí, turma, com o passar do tempo, organizou-se a tabela periódica, com base no número atômico dos elementos, tá certo? Então, na tabela periódica, a gente consegue encontrar várias informações, dentre elas o número atômico de um elemento e também a sua massa atômica relativa, ok? Com base no conhecimento da tabela periódica, dá para falar agora sobre as propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? As propriedades periódicas são propriedades que dependem da organização da tabela periódica, tá certo? Ou seja, são propriedades que dependem da variação do número atômico dos elementos. Primeiramente, vamos estar falando sobre o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico, turma, é a distância do núcleo até a camada mais externa da eletrosfera, que é chamada camada de valência. Observando a tabela periódica, turma, o raio atômico ele vai estar aumentando da direita para a esquerda e de baixo para cima, tá certo? Então, os elementos que se encontram aqui, ó, nessa região, eles apresentam o maior raio atômico. Ok? Agora falando sobre a energia de ionização. A energia de ionização ela indica a energia utilizada para remover um elétron de um átomo isolado em seu estado gasoso. Como que nós analisamos a energia de ionização na tabela periódica? A energia de ionização na tabela periódica, turma, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá certo? Então, os elementos que se encontram nessa região aqui são os elementos que apresentam a maior energia de ionização. Agora, falando sobre afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica ela indica a quantidade de energia que vai ser liberada no momento em que um elétron for recebido por um átomo. Esse átomo ele vai se encontrar sozinho, isolado e no estado gasoso. Ok? Como que varia a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica também vai variar da seguinte maneira, pessoal. Ela vai estar aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. Dessa maneira aí, os elementos que estão por aqui, eles apresentam a maior afinidade eletrônica. Por fim, tem a eletronegatividade, que ela vai estar indicando a tendência do átomo a atrair os elétrons. Tá certo? A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Porém, turma, nós devemos sempre estar desconsiderando essa última família aqui, esse último grupo. Por quê? Porque esses elementos eles apresentam estabilidade. Então, esses elementos aqui não devem ser levados em consideração quando estiver analisando a eletronegatividade. Então, eu ignoro essa família aqui, esse grupo, e analiso só os outros, tá certo? Então, ó, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, e eu vou estar ignorando esse grupo aqui, certo? Então, os elementos mais eletronegativos da tabela são oxigênio, flúor e cloro. E para finalizar, galera, falamos sobre as famílias na tabela periódica. O que são as famílias? As famílias, pessoal, de maneira resumida, são aquelas organizações que se fizeram para elementos que possuem propriedades químicas e físicas semelhantes, ok?
Aqui no grupo 1 tem os metais alcalinos. No grupo 2 tem os metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 até o grupo 12 tem os chamados metais de transição. Aí no grupo 13 tem a família do boro. No grupo 14 a família do carbono. No grupo 15 a família do nitrogênio. No grupo 16 os calcogênios. E no grupo 17 tem os halogênios. Por fim, tem os gases nobres, que são elementos extremamente estáveis. E aqui embaixo, os isolados, tem os lantanídeos e também os actinídeos. Ok, galera? Então, peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 1. Se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp.